até muitos dos discípulos, não dos 12, mas muitos dos discípulos, ficaram escandalizados. E era, irmãos, porque para o judeu, esse assunto de comer de uma pessoa era repugnante. E eu digo para vocês, irmãos, com reverência, era isso que o nosso Senhor queria mostrar, porque essa era a sua doutrina, esse é o seu ensino. Eles não estavam preparados. Por quê? Porque eles estavam tomados de religiosidade. Eles não eram capazes de entender a doutrina. A situação foi tão extrema, que quando Jesus viu muitos dos seus seguidores desistir, ele virou para os discípulos e disse: vós quereis ir? Pedro disse: Senhor, para onde iremos? Quem tem esta palavra de vida? Lindo esse testemunho de Pedro. Só tu tem palavra de vida eterna. Então você vê, irmãos, este é o contexto. É neste contexto que o nosso Senhor está falando. Aí chega um momento que eles argumentam com o Senhor, que eles começam a dizer assim: olha o que é religiosidade. Moisés nos deu pão. Eles estavam falando do maná. Moisés nunca deu pão para ninguém, irmãos. Mas eles tinham uma religião, a religião mosaica. Moisés nos deu pão. Nossos pais comeram pão no deserto. Jesus disse: o verdadeiro pão sou eu. Isso era loucura para eles. Então o que Jesus falava, eles não entendiam. Por que não entendiam? Porque a religião, ela nos desabilita a revelação. Ela destrói a revelação. A religião cega os nossos olhos. Então, meus irmãos, é sério isso. Agora, nosso Senhor está falando de realidade espiritual. Por isso ele diz: a verdadeira comida. Maná não era verdadeira comida, porque vossos pais comeram e morreram. Paulo trata deste assunto em 1 Coríntios capítulo 10, que eles comeram e beberam e ficaram prostrados no deserto. Jesus está dizendo: a verdadeira comida é o meu sangue. Minha carne é a verdadeira comida, e meu sangue é a verdadeira bebida. Então o Senhor está falando agora de realidade. A comida natural não é verdadeira. A comida que você come não é verdadeira. A comida que você come, e se você comer ela todos os dias, qualquer pessoa que comer todos os dias, vai morrer. Vai morrer. Todos os dias, a pessoa comendo, vai morrer. Vamos mais. Então nosso Senhor está dizendo aqui: a única comida verdadeira é o corpo e o sangue do Senhor. Por quê? Porque comunica uma verdade real e celestial eterna. 3 coisas: real, celestial e eterna. Estão vendo, irmãos? É isso que você tem. Você tem aí, irmão, escute o que você precisa observar. Você tem um alimento real. Você tem um alimento celestial. E você tem um alimento eterno. Como que nós podemos tocar a realidade disso? Olha a mesa. Olha esta mesa. Este pão, este sangue, que é representado aqui pelo vinho. Este pão, que é uma representação do corpo de Cristo. Meus irmãos, escute isso. Essa é uma verdade suprema para nós. Essa verdade precisa arrebatar a igreja nesse tempo. Porque todos os dias, irmãos, nossa carne é bombardeada por toda forma de ataques, por toda artimanha do inimigo, para nos tornar religiosos, porque ser religioso não é difícil. Ser espiritualista não é difícil. O espiritualista sabe orar, o religioso sabe orar, sabe cantar, sabe dissimular, mas não tem vida espiritual, não tem profundidade espiritual, não tem transmissão de poder, de graça espiritual, porque tudo isso está no Senhor. Isso não vem de nós, isso não é inerente a nós, isso não tem nada a ver com o nosso ser, isso tem tudo a ver com o que o nosso Senhor é dentro de nós. Dentro de nós, Ele é isso, irmãos. Ele é a verdadeira comida, Ele é a verdadeira bebida. Você não está bebendo para ter, você não está comendo para ter, você está bebendo e comendo porque você já tem,
Isso só comunica o que já é, o que já existe, o que é fato dentro de você. Amém? Deixe-me colocar aqui 3 pontos sobre isso. Primeiro, a bênção de beber o sangue do Filho de Deus é tornar-se um com Ele. Primeiro, tornar-se um com Ele. E segundo, participar da vida dele. Tornar-se um com Ele. E segundo, participar da vida dele. Esse assunto, irmãos, ele caberia dentro de uma exposição mais extensa, mais doutrinária, mais profunda. Veja bem o que está escrito aqui: tornar-se um com Ele, participar da natureza divina dele. Lembra, irmãos, Efésios capítulo 2, éramos por natureza filhos da ira. Nós hoje somos por natureza filhos da ira? Não, nós por natureza hoje somos filhos de Deus. E por quê? Por que você está dizendo isso? Você pode estufar o peito e dizer: porque eu participo da vida de Cristo Jesus. Por que você pode dizer isso? Eu me tornei um com Ele. Escute, meu irmão, minha irmã, você se tornou um com o Senhor. Porque você se tornou um com o Senhor, você participa da vida dele. Compreende isso? A analogia que Paulo faz do casamento em Efésios 5, quando ele diz assim: e os dois se tornarão uma só carne. Ele diz: grande esse mistério. Mas eu faço referência a quem? Cristo e você. Cristo e nós. Cristo e nós. Aleluias! É uma união tão real quanto a união que sempre eternamente existiu entre o Pai e o Filho na eternidade. Eu vou repetir esse ponto. A nossa união com Cristo, ela é tão real, ela é tão profunda, como sempre eternamente foi a união que Ele tinha com o Pai na eternidade passada. Eu acho que eu preciso dar alguns segundos para vocês meditar nisso. A união que Cristo tem conosco, que nós temos com Cristo, ela é tão real, quanto foi a união que Cristo e o Pai sempre tiveram na eternidade passada. Já começaram a absorver isso? A nossa união com Ele é real. A nossa união com Ele não é religiosa. A nossa união com Ele não é uma união baseada em liturgia, baseada em métodos. A nossa união com Ele é baseada numa habitação eterna, quando o Espírito Santo veio e nos habitou. Lembra quando Jesus diz, irmãos, isso é lindo demais, João 14. Veja como inicia João 14. Não turbe o coração, crede em Deus, crede também em mim. Aí ele vai falar de habitação. Na casa do meu Pai muitas moradas. Sabe qual é o tema deste capítulo 14 de João? Habitação. Você sabe que o capítulo 14, 15 e 16 de João, eles fazem uma trilogia. No capítulo 14, fala de habitação. Habitação. Capítulo 15, união. E o capítulo 16, gozo. Gozo, porque é o resultado da habitação e da união, é alegria. Ele diz, a alegria que ninguém poderá tirar de vocês. Vocês vão estar tristes, ele estava falando da sua morte. O mundo se alegrará, mas por um pouco. Depois ele vai dizer que eles estarão alegres. Ele diz, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Por quê? Por causa de duas coisas. Por causa da habitação e por causa da união. Amém? Então é isso que está dizendo. Olha o versículo 57 aí. Versículo 57. Está assim: assim como o Pai que vive me enviou, eu também vivo pelo Pai. Quem de mim se alimenta por mim, viverá. Eu vivo pelo Pai. Esse vivo pelo Pai, ele diz, quem de mim se alimenta por mim, viverá. Esse viverá tem o mesmo sentido, tem a mesma força, tem a mesma natureza, tem o mesmo caráter do vivo pelo Pai. Eu vivo pelo Pai,
E essa vida que eu vivo pelo Pai é a mesma vida que vocês viverão em mim, se comerem de mim.